Oi, bom dia, abençoada do Senhor. Nessa manhã eu volto aqui mais uma vez com um vídeo, trazendo uma palavra para o seu coração, né, da parte do Senhor. Dessa vez a gente vai meditar no livro de João, capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 45, mas a leitura é bastante extensa, tá aqui a minha Bíblia. A leitura é bastante extensa, então eu vou deixar a referência aqui embaixo para depois você parar com calma e poder meditar e poder extrair mais dessa palavra para ser alimento para sua vida, né? A gente está passando por um momento assim de muita incerteza, né? Incerteza, todo mundo já tem suas frustrações, seus reveses da vida, né? Mas a gente está passando esse sentimento, né? A gente está compartilhando esse sentimento mundialmente. A gente está compartilhando com as pessoas daqui do Brasil, está compartilhando com pessoas de outros países, né? E nos países emergentes, assim, igual o Brasil, essas incertezas aumentam muito. Apesar de que muitas potências, né, estão sendo abaladas, né, por conta disso que está acontecendo. Mas, por incrível que pareça, meu coração assim, está cheio de uma alegria tão grande, sabe? Se eu puder compartilhar com vocês, meu coração assim, tá cheio, tá alegre. Porque eu tenho visto Deus fazer tantas maravilhas, mas tantas maravilhas no meio disso. Porque, pensa bem, a gente, nos períodos de paz, dificilmente você busca o refúgio, você busca o consolo, você busca a presença de Deus. E se você não busca a presença de Deus, você tá vazio. E se você tá vazio, como você vai entrar no céu? Porque para entrar no céu você tem que estar em santidade, você tem que estar com a sua vida sendo lavada, sua roupa sendo lavada constantemente no sangue do Cordeiro. E para isso você tem que estar pertinho de Deus. Então eu tô vendo tanto despertamento da parte de Deus, como eu trouxe num vídeo passado falando que Deus ele prova e corrige aquele que ele ama. Então se ele está nos corrigindo, a gente tem que se sentir feliz com isso, a gente tem que se sentir satisfeito porque ele está chamando a gente de volta, né? Ele está nos trazendo de volta para o lugar de onde a gente nunca devia ter saído e está convidando outros à salvação, né? Pessoas que não queriam Deus, não gostavam de pessoas cristãs, não gostavam do Evangelho. Ele está trazendo essas pessoas de volta, fazendo as pessoas entenderem que nada está no nosso controle. E eu falo isso e repito quantas vezes for preciso: nada está no nosso controle. Essa palavra que eu trouxe para você aqui nessa manhã, para nós de uma maneira geral, ela fala da ressurreição de Lázaro. A palavra inicia falando que Lázaro fica enfermo. A Bíblia vai dizer que Deus amava Lázaro. Lázaro era amigo de Jesus, né? Jesus nutria um carinho por Lázaro, um amor por Lázaro. E quando Lázaro fica enfermo, a atitude imediata das irmãs dele, Maria e Marta, é mandar alguém ir a Jesus avisar que Lázaro estava enfermo. E você vai ler aqui na palavra que Lázaro ficou enfermo e Jesus logo, já imediato, foi avisado que Lázaro estava enfermo. Só que não convinha a Deus chegar naquela situação, não convinha a Jesus intervir nessa situação enquanto Lázaro estava enfermo. E aí eu já começo falando uma coisa linda da parte de Deus que ele tem falado comigo nesses dias, que há um tempo para todas as coisas. O tempo, ele obedece à ordem de Deus, o tempo obedece o propósito, o tempo obedece o plano de Deus para a humanidade, para a vida de alguém, para uma situação. E aqui não era tempo de Deus chegar, aqui não era tempo de Deus intervir, né? Às vezes a gente ora e faz sequências de oração, e faz campanha, e faz jejum, só que não é o tempo de Deus intervir, porque ele sabe que aquilo ali tá te moldando, ele sabe que aquilo ali tá te ensinando, ele sabe que aquilo ali tá tá te lapidando. Então não é o tempo dele intervir. Enquanto você não estiver no ponto, eu não estiver no ponto que ele achou que tá bom de você sair daquela situação, ele não vai te tirar, porque ele te colocou aquilo ali, ele colocou aquilo ali como um propósito, ele te impôs aquilo ali, mas com um objetivo, porque Deus ele não dá tiro fora do alvo. Tudo que ele faz é certeiro, ele tem um projeto, ele tem um propósito e ele sabe como trabalhar. Como eu costumo dizer, ninguém conhece o homem mais do que Deus. Nem a gente se conhece, né? Às vezes você passa por determinadas situações onde você olha e você fala assim, meu Deus, se eu passar por essa situação, eu não vou aguentar. Mais pra frente eu vou trazer um testemunho meu em relação a isso aqui no canal.
Mas tem situações por onde você passa, você fala, Senhor, eu não vou aguentar. Aí Deus vai lá e te permite você entrar naquela situação e ser vitorioso para você entender que nem você se conhece mais do que Deus te conhece. E aqui nessa palavra, fala que Lázaro adoeceu, mas em vez de Jesus ouvir aquilo e ir direto socorrer o amigo dele, ele ainda vai fazer outras coisas, porque não era o tempo dele chegar na casa de Lázaro. Porque o propósito de Deus não era curar o moribundo, era ressuscitar o morto. E isso é muito lindo, isso é maravilhoso, gente. Eu acho Deus maravilhoso, acho que você já percebeu isso. E passando todo o processo, Jesus passa por outros lugares, faz outras coisas. E chega um momento que ele fala para os seus discípulos, ele chega para os seus discípulos e fala que Lázaro dorme. Ou seja, Lázaro já tinha morrido e ele já sabia disso. Que Lázaro já tinha morrido, ele não estava mais doente, mas ele já tinha morrido, né? Até causou confusão nos discípulos, eles não entenderam muito bem. E ali depois de alguns dias, né? Jesus chega, Lázaro já tinha 4 dias de morto. E ele chega ali e encontra ali toda aquela cidade chorando, em luto por causa da morte de Lázaro, né? É interessante isso, aquela comoção que se existia muito antigamente. Às vezes as pessoas nem sabiam quem tinha morrido, mas se juntava ali para chorar, para prantear naquele sepultamento. E quando Jesus chega, aqui no versículo 20, ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa, né? A Maria ficou em casa, a Marta foi ao encontro de Jesus. E quando ela encontrou Jesus aqui no versículo 21, ela fala aqui: disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Aí ela pega e fala essa frase para Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E aqui eu entro no foco do vídeo, naquilo que realmente eu quero falar. É que para nós não cabe tentar entender. A gente não tem que tentar entender o que Deus está fazendo. A gente não tem que tentar entender por que Deus está fazendo. A gente só tem que entender que Ele tem o controle de tudo. Quando você tem isso como principal na sua vida, como você tem isso como fundamento, como base da sua fé, quando a base da sua fé é compreender que Deus tem o controle de tudo, que Deus sabe como fazer, que Deus sabe como agir, você entende que não cabe a você nem a mim questionar. A gente só cabe confiar. A gente só cabe depositar fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se a gente fala que serve a Deus e no momento da primeira dificuldade a gente está questionando a Deus e está se revoltando contra Deus, a gente ainda não tem fé. A gente não tem fé. E se a gente não tem fé, nós não estamos agradando a Deus. E aqui ela fala assim, Senhor, se o Senhor estivesse aqui,